Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Temos a alegria, a felicidade de estarmos aqui reunidos novamente como Igreja de Cristo, não é? Nós sempre lembramos que este hangout, nós trabalhamos como a igreja primitiva trabalhava, não é? A igreja primitiva reunindo-se nos seus lares. E a gente vê Deus mostrando para nós o tempo todo que Ele nunca... a palavra de Deus fala e o pessoal não acredita, né? Que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Por quê? Eles querem dar maior importância aos templos onde Deus não habita. E nós, muito pelo contrário, fazemos aqui sempre as pessoas entenderem que você, para Deus, é a coisa mais importante que existe nesse mundo, é você. Não existe nada mais importante para nós, para Deus aqui neste mundo, que não seja o templo do Espírito Santo dele, o templo dele, e ele afirma várias vezes: eu sou o templo, eu não habito em templo feito por mãos de homens. E o mundo todo quer esconder isso das pessoas. E a palavra de Deus aqui, nunca escondeu isso de ninguém, a palavra de Deus. Então, nós estamos lutando para levar essas informações aos irmãos, mostrando que Deus, Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A sua alma vale mais que o mundo inteiro para Jesus. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o que se mostra por aí é que você é um escravo, você é um pecador, você tem que estar preso a uma religião. E é igual o time de futebol, você chegar diante do Senhor, vai perguntar: qual é o seu time de futebol? Qual a doença que você morreu? Qual é a sua condição financeira? Você deu dízimo? Você participava de alguma religião? Eu estou preparando um estudo aqui, eu fiz um negócio muito inteligente. Peguei todo o lado da direita da Bíblia, as coisas mais importantes, coloquei assim: Igreja de Cristo. O que ela segue, o que está na palavra de Deus. E botei do lado direito o sistema religioso. Então, irmão, quando você começa a ver, o sistema religioso não está cumprindo nada da palavra de Deus. Exatamente quando foi dito há 100 anos, há mais de 100 anos, que eles iriam infiltrar a igreja e fazer o paganismo. Aquilo que o apóstolo Paulo rejeitou em Gálatas 2, 4 e 5, que nós lemos aqui. Iriam entrar falsos cristãos judeus para tentar tirar a liberdade deles pregar e viver o evangelho. E ele disse: nem por uma hora nós aceitamos isso. Nós refutamos esse povo, mandamos embora e continuamos firmes com a palavra de Deus. Então, isso que é bonito. Então, hoje nós estamos vivendo a fraca igreja, a rica igreja de Laodiceia, né? Uma igreja que já perdeu todas as suas características de igreja, né? Que deixou de ser igreja de Cristo para ser igreja prostituta. Então, por isso nós estamos batalhando aqui nos evangelhos, mostrando aqui os evangelhos, o que é o evangelho, e você vê que o sistema religioso não aceita o evangelho. Já fizemos vários estudos mostrando aqui. O sistema religioso não é cristão. Isso é tudo trabalho inédito nosso. Vamos fazendo e estamos provando. E agora você tem a opção. Ou você continua com a palavra de Deus, ou você vai ficar com a igreja paganizada, a apostasia, né? Aquilo que nós já estávamos denunciando há 33 anos. Vocês se preparem, que o sistema religioso vai ficar numa apostasia. Então, essa igreja de Laodiceia, ela começou, segundo as histórias aqui de Apocalipse, de 1901 até hoje.
tá? Então é a última igreja, não vai existir outra. E ela está totalmente já nesses últimos tempos de apostasia. Então Jesus disse que ele não voltaria antes que a apostasia fosse estabelecida. Então nós citamos aqui várias coisas para as pessoas estão lá dentro e não perceberam. Em Mateus 24, Jesus disse que seria assim, não perceberam. As pessoas não estão percebendo que o sistema religioso não é cristão, não tem mais nada de Jesus lá dentro. Pergunta se o sistema religioso acredita no evangelho. Ide por todo mundo pregar o evangelho. O que é evangelho? Boa nova, boa notícia. Qual é a boa nova, boa notícia? Primeiro, Jesus é o templo. Segundo, ele nasceu, morreu, ressuscitou e disse, eu sou o templo. E ele confirma ainda, não habita em templo feito por mãos de homens. A igreja de Cristo nunca reuniu em templos. Quando Jesus estava lá, antes dele se manifestar, dele morrer e ressuscitar, ele ia no templo e botava ele para fora, botava o apóstolo Paulo para fora, como todos nós aqui fomos colocados para fora do templo, quando se levantou e foi pregar a palavra de Deus, o evangelho, em todas as religiões, sem exceção. Aí nós descobrimos há mais de 33 anos que a maçonaria cria e controla todas as religiões através do bode Bafomete. E é isso que nós vemos aí hoje. Então, esse mundo está todo controlado por eles. Então, não se prega, não se vive o evangelho, a não ser aqui na nossa casa, no nosso lar, nos nossos locais de serviço, onde nós vamos passear, nós vamos viajar, falamos do evangelho, vivemos e testemunhamos desse evangelho. E eu quero que os irmãos vejam, eu vou colocar no Facebook, não tive tempo, um vídeo, digite aí no Google, Capitão William Morgan. Capitão William Morgan. Eu preparei esse vídeo, editei o vídeo, botei data, tudo isso. Em 1826, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, 1826, esse capitão William Morgan, ele era testemunho de Jeová, e ele viu que todos os ensinos ali estavam fora da palavra de Deus, dentro da maçonaria. Aí ele falou, não, vocês vão ter que contar essa verdade. Vocês lembram que Albert Pike foi em 1870 que Satanás falou para ele as 3 guerras mundiais. William Morgan foi 1826, bem antes do Albert Pike dizer para dominar o mundo, precisamos fazer 3 guerras mundiais e matar os crentes. William Morgan já denunciou isso. Ele falou, olha, vocês estão querendo destruir o evangelho, vocês estão infiltrando nas igrejas evangélicas o plano de vocês de acabar com o evangelho. E isso veio se concretizar de 1900 em diante, quando a maçonaria, no seu jornal The New Age Magazine, uma revista, ele disse, olha, instruir todos os maçons para infiltrarem na igreja evangélica e tornar a igreja evangélica uma igreja rica, moderna e morna. Ou seja, foi cumprimento das profecias aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo de 14 a 22, da igreja. Cumpriu agora, o século passado. A infiltração desse povo e criou esse sistema que está aí, a igreja rica de Laodiceia. Então, vocês têm consciência para onde vocês estão indo? Vocês estão no sistema religioso, na sociedade secreta? É para um governo mundial que vai durar 7 anos. Vai durar 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da maior destruição. Então, este é o governo mundial do anticristo. Ele vai reinar sim. Deus consentiu. Apocalipse 17:17. Foi permitido à besta fazer guerra aos santos e vencê-los. E todos vão adorar a besta. Né? Apocalipse 13, né, falando da besta, e Apocalipse 17:17 diz, e foi permitido a besta reinar, para que tenha o seu reino. Deus permitiu a besta ter o seu reino. E eles têm uma mesma ideia. Até que se cumpram as palavras de Deus. Então está tudo igual eu falei, irmão, fico feliz, estava lembrando disso agora mesmo. Há 33 anos, irmão, tudo que eu falei, que eu estudei, que eu mostrei dentro da palavra de Deus, sobre sociedade secreta, sistema religioso, Illuminati,
Tudo que o pessoal está repetindo, copiando, falando aí, eu falei e aconteceu tudo direitinho. Uma das 5 metas dos Illuminati, paganizar o cristianismo. Foi o que destruiu o Império Romano, essas 5 metas. Destruíram o Império Romano. Paganizar o cristianismo é o que nós vivemos aí hoje. Um cristianismo paganizado que não tem nada de Jesus. Por que eles são falsos profetas? Porque eles vêm em nome de Jesus e não são de Jesus. Eles eram para ser chamados a besta do diabo, né? A besta de Satanás. Não, eles são chamados de falsos profetas, porque eles não vêm em nome de Satanás, nem em nome do diabo. Eles vêm em nome de Jesus. Por isso, essa primeira besta, que emerge das multidões, é chamada de falso profeta. O segundo método dos Illuminati, destruir a família. Ver os programas de televisão, tudo. Mesmo os que se dizem evangélicos, é traficante de Jesus, é prostituta de Jesus, é falso profeta de Jesus, tudo político corrupto de Jesus, tudo, falsificaram tudo. E a terceira meta dos Illuminati, que destruiu o Império Romano, eu li isso é a citação de Eduardo Gibbon, ele escreveu 10 volumes sobre a queda do Império Romano. Isso já há muitos séculos já. E ele verificou que foram essas 5 metas que destruíram o Império Romano. Paganizar o cristianismo, ver como o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos, metendo bronca de homossexualismo, começa e vai para aí adiante. Aí ele diz, paganizar o cristianismo, destruir a família, aumentar os impostos para ninguém ter direito a nada, carga tributária. No Brasil, nós somos a maior carga tributária do mundo, mais de 90 impostos. Não é que o Brasil precisa de dinheiro, tem tanto dinheiro que eles roubam tonelada de dinheiro e não conseguem parar com roubo. Tem dinheiro sobrando e o povo cada vez escravo. Quarta coisa, destruir o serviço público, a justiça, a polícia, as universidades, as escolas, os hospitais públicos, municipais, tudo isso destruído. E quinto, manter a mente das pessoas ocupadas com coisas imbecis, religiões de montão, futebol de montão, novela, Big Brother e casa de não sei o que, vai tudo embora. Recebi hoje, só mostrar aqui para os irmãos, um jornal do Conselho Federal de Medicina, né? Mostrando aqui, ó, SUS perde mais de 15 mil leitos. Irmão, fora o que já perdeu, está aqui, ó, o SUS perde mais de 15 mil leitos. Ou seja, tudo isso está sendo roubado do povo, esse povo que quer governar o mundo, roubando as nossas rodovias, tudo isso. Eles vão dominar o mundo por 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de maior destruição. E antes de entrar no estudo, eu sempre faço esse comentário para os irmãos saberem que nós estamos atualizados. Esse encontro dos 7 mais ricos aqui, foi feito lá na Itália. A conclusão, a única coisa que chegaram no acordo lá, olha, nós temos que combater o terrorismo. Temos que combater o terrorismo. Então, aí o presidente dos Estados Unidos falou, olha, vocês têm que investir mais, tem que botar mais dinheiro para a gente combater o terrorismo. Ou seja, o dinheiro que se produz, que podia comprar alimentos, roupa, dar saúde, educação para as pessoas, o mundo todo está convergindo para a compra de armas. O que se mais produz, as maiores tecnologias hoje são para as armas. Para as armas. Então, estão gastando um dinheirão. Então, o consenso que chegar lá para combater o terrorismo, nós temos que gastar muito dinheiro com armas. Então, mais armas. E eu lembro da entrevista do Aaron Russo. Ele foi um dos maiores cineastas de Hollywood. Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos, Aaron Russo. 2 A's, né? Ele deu uma entrevista falando, antes do World Trade Center acontecer, uns 10 meses antes, ele falou, ele mostra a foto dele junto, que ele convivia com esses Rothschilds, né? Esses caras das 13 famílias do mundo que querem dominar o mundo, e tentaram puxar para o lado de lá, mas ele não foi. Aí depois ele teve um câncer, e antes de morrer ele deu uma entrevista e contou tudo. Então ele falou assim, que o Rothschild disse para ele, você acredita que existe terrorismo?
Somos nós que criamos isso, não existe terrorismo. Você vai ver daqui a alguns meses um dos maiores atos de terrorismo no mundo que você vai acontecer e o povo não vai nem saber que somos nós. Claro que no mesmo dia, na mesma hora, eu descobri e falei, gente, o Bush pai falando, precisamos de uma nova ordem mundial para controlar esses terroristas. Eles mesmos que criam isso, irmão. Esse grupo ISIS, eles mesmos que criam. E qual o objetivo maior dele? Matar os crentes, a igreja de Cristo. Vê agora, invadiram um ônibus lá cheio de mulheres e crianças, mataram 30 pessoas e ficaram quase 30 também feridos. 8 homens lá no deserto chegaram e mataram. Eles só têm matado cristãos, esse grupo, porque isso é de Satanás. E o que incomoda Satanás, que não deixa de se manifestar aqui, é a igreja de Cristo. Então, isso que nós estamos mostrando, é esse evangelho que nós estamos pregando para as pessoas saberem que isso aqui não é brincadeira. Nós não estamos falando de uma pedra de cristal aqui, que é uma bola, eu adivinhei. Está tudo escrito aqui, nós estamos chegando no final, até que se cumpra as escrituras. Apocalipse 17, 17. Foi permitido a besta reinar para que se cumpra o seu intento, a sua vontade. Levar tudo isso para o inferno, a vontade da besta. E ela vai levar. E eles têm uma mesma ideia. Eu falei, ideia do Illuminati, tese versus antítese, é igual a síntese. É a mesma coisa, eles têm uma mesma ideia. E eles acham que vão dominar o mundo. Então, se a sua alma para Deus vale mais que o mundo inteiro está lutando para ser dono do mundo. Ou seja, não tem nada que Deus falou para a igreja de Laodiceia. Tu és pobre, cega, nua, miserável, desgraçada. Tu não tens nada. Ela está juntando tudo isso com esse povo do anticristo, falso profeta, o ferro e o barro, para comprar o mundo. E a sua alma que Jesus pagou por ela vale mais que o mundo inteiro. É isso que nós estamos mostrando para vocês. E nós vamos continuar lendo aqui os evangelhos, que não está no sistema religioso. Guarda o sábado, guarda a segunda-feira, guarda a sexta-feira, guarda não sei o quê, mas não guarda a palavra de Deus. Então nós estamos mostrando isso incomoda, igual o apóstolo Paulo escrevendo ao Gálatas, disse, eu vou me tornar seu inimigo porque eu vos conto a verdade, e nós estamos nessa mesma situação aí, contando a verdade, e o povo fica com raiva da gente. Devia ficar alegre, poxa, esse povo é sério, é honesto, estuda a palavra de Deus, mas não, o povo quer engano, o povo quer mentira, não, eu estou indo para o céu, eu estou todo legal, estou indo para o céu. Cheio de pecado, de erro, o sistema religioso não segue a palavra de Deus, gente. Não segue. Coisa mais fácil da gente ver e observar as coisas que estão aqui nesse livro, eles não seguem. Mas nós temos que dar o dízimo. Jesus aboliu isso quando morreu na cruz, aboliu o sistema religioso. E esse negócio como se diz, dos rituais religiosos, da arca, da aliança, tudo isso, Jesus aboliu tudo isso, não tem nenhuma vantagem disso para nós, não é? Então nós estamos fazendo essas coisas. Outra coisa que eu queria lembrar para os irmãos, comentar o que está na mídia aí no momento. Você vê o desespero que está acontecendo lá em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Acredito no mundo inteiro, mas principalmente em São Paulo, aquele povo todo drogado, desorientado, perdido do mundo, não tem o que comer, estão morrendo por ali. E o prefeito está querendo fazer alguma coisa, vão agilizar, vão resolver esse problema, vão encarar esse problema. E aí vem o juiz, não permite levar aquelas pessoas para tratar, e aí vem o outro, não sei. Então, vocês lembram quando eu falei isso? Dos direitos humanos da ONU? Até os 18 anos, você pode cometer qualquer crime, fumar, cheirar, matar, roubar, prostituir, bater no pai, na professora, no policial, bater na mãe. Você pode xingar, quebrar tudo. Até os 18 anos, você é um bebezinho. Você pode fazer tudo, cheirar, toda qualquer... Você só não pode cometer um crime grave, que é trabalhar. Isso é ONU, essa empresa do diabo aqui na Terra, gente. Ninguém, direitos humanos, direito de Satanás. Então criou tudo isso. Aí vem o senhor Fernando Henrique Cardoso, tudo isso que eu estou falando está fundamentado no livro
a melhor democracia que o dinheiro pôde comprar, que ele entregou a nossa Vale do Rio Doce, 80% ou mais, a Light, entregou tudo isso, pessoal lá fora. Aí ele vai lá, volta cheio de medalha, que nem Duque de Caxias, 500 medalhas, tudo pendurado, título honoris causa, e mais não sei o que, aqueles títulos todos, porque quanto mais ele rouba aqui, manda para eles, mais títulos eles recebem lá fora. Então, foi um negócio assim, muito extraordinário que ele fez. Aí ele ficou com pena do Brasil e falou, não, mas eu vou fazer alguma coisa pelos brasileiros. Aí esses banqueiros, Rockefeller, né, deram para ele $800 mil de início para mudar a cultura do Brasil, que era aquela cultura pacata, de uma cervejinha, uma cachaçinha lá no botequim, aquele negócio. Aí ele mudou a cultura para sexo, droga e rock and roll. Isso está no livro. Quem pagou a conta? Foi você, fomos nós que estamos pagando a conta de tudo isso. Agora, por que não dá esse problema para esse marginal chamado Fernando Henrique Cardoso resolver? Não foi ele que criou esse problema? Instalou no Brasil sexo, droga e rock and roll? Entrega o problema, pega esse pessoal todo, manda para a casa dele, pega esse pessoal todo que está aí na rua, manda lá para esse pessoal da ONU. É fácil resolver o problema. Quem criou o problema? A ONU, Fernando Henrique Cardoso. E o Lula também assinou o Plano Nacional de Direitos Humanos, a versão 3. O Fernando Henrique assinou a versão 1 e 2, que ninguém pode trabalhar até os 18 anos, mas pode tirar droga, matar, fazer tudo o que quiser. Agora manda isso tudo lá para casa do Fernando Henrique, confisca os bens dele, compra um terço do Brasil para a esposa, tudo para trabalhar e morar lá. Irmão, quando a gente fala, a gente está falando aqui baseado na palavra de Deus, o princípio da sabedoria, o temor a Deus. A palavra de Deus diz a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, é loucura diante de Deus. Lê aqui os primeiros capítulos da carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, 1º, 3º, 4º, 5º. Aí ele chega a dizer o que nós já falamos aqui do Evangelho. Mas o Evangelho é loucura aos olhos dos homens do mundo, das prostitutas, os ladrões, os mentirosos, os assassinos, tudo isso. Então, o Evangelho, para eles, é loucura. Mas para nós, o Evangelho é sabedoria e é de Deus. Então, tudo isso que nós falamos lá, está acontecendo aí. Agora, manda o seu Fernando Henrique resolver. A palavra de Deus diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso ele não diz a semana passada, não. Ele disse isso há 6.000 anos, quando o homem pecou. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E nós temos que cumprir tudo isso. Agora, vai lá, Fernando Henrique fez isso, manda esse bandido resolver isso. Ele não entende de coisa, não foi ele que criou sexo, droga e rock and roll? Está tudo publicado, escrito isso, irmão. Vasta literatura. E o livro eu tenho aí também, A Melhor Democracia que o dinheiro pôde comprar. Roubou tudo dos brasileiros, entregou para os caras lá, recebeu um montão de homenagens, aí depois vem aqui e dá um brinde para o povo brasileiro. Ó, agora vocês podem matar, roubar até os 18 anos para fazer tudo. Todos os pecados o diabo me permitiu vocês fazerem agora. Agora manda esse bandido Fernando Henrique consertar isso. Passa o problema para ele, para a ONU, pega esse povo todo, leva para a casa do Fernando Henrique, confisca os bens dele, investe para recuperar essas pessoas, se é que se consegue recuperar. Então, aqui tem café no bule, tudo que nós falamos aconteceu e está acontecendo, porque nós estamos lembrando para as pessoas, porque quando a gente falava, irmão, o mito diz, esse cara é doido, esse cara é maluco, esse cara é ultrapassado. Está aí, ó. Tudo aconteceu direitinho. E como resolver isso agora? Um montão de jovens com a vida totalmente destruídas e matando pessoas, tirando o sossego dos outros, as pessoas não conseguem trabalhar. Mas vamos dizer, não avisamos? A palavra de Deus não avisou 6.000 anos? Do suor do teu rosto comerás o teu pão? Está aí, gente. O homem há caminhos, está lá em Provérbio, que é o homem parece bom, mas o seu fim é morte e destruição. Está aí. Então vamos continuar, feitas essas considerações dos assuntos da semana, como a gente procura fazer, e lembrar as pessoas. Avisamos? Avisamos. Avisamos, vê os nossos trabalhos, nossos artigos, nossos CDs, DVDs, que nós fizemos há tantos anos aí, os 3 livros Scarlett and the Beast, que eu mostro todo dia, o primeiro volume. Eu repito, não repito, irmão? Está vendo? Estou repetindo o primeiro volume. Todas as guerras no mundo, feitas pela sociedade secreta e sistema religioso. As mesmas duas, o barro e o ferro que mataram Jesus
e a Igreja de Cristo, e vem perseguindo a Igreja de Cristo. O segundo volume do Scarlet and the Beast, esse bode Baphomet cria e controla todas as religiões do mundo. Terceiro, todo o tráfico de droga e arma é controlado pela mesma empresa que controla as religiões e controla o tráfico de droga e faz as guerras no mundo. É um só, é Lúcifer, Satanás, e tem duas bestas, o anticristo e o falso profeta. E essa besta, a segunda besta, ela tem 2 chifres, maçonaria inglesa e francesa. Irmão, quanto tempo que eu falo isso? Agora pergunta se o pessoal sabe, se o pessoal entende o que está acontecendo. Nós entendemos perfeitamente, tá bom? Então vamos mudar de sala aqui para a gente continuar aqui o nosso estudo aqui. A 13ª parte aqui falando do Evangelho. Ide, pregai o Evangelho. Porque Jesus diz, quando este Evangelho for pregado, então virá o fim. Então é isso que nós estamos anunciando, para que este Evangelho seja conhecido de todos, né? Vamos continuar aqui, nós já pegamos toda a palavra Evangelho que estava em Mateus, em Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, tudo. Agora nós estamos em Filipenses. E no Antigo Testamento não tem uma vez a palavra direta sobre Evangelho. E igreja também não tem Antigo Testamento. É bom para os irmãos saberem, tá? Então, vamos ver aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 e 5. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria. E em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o princípio até agora. Eu repeti essa parte aqui, deixa eu tirar ela aqui. Tá? Então, olha como o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses a fidelidade desse povo a Deus, não é? Como que ele orava a Deus e agradecia por esse povo, nessa carta que ele escreveu aos Filipenses. Muito bonita, muito bacana, essa atitude dele, escrevendo um fato tão bonito, né? A respeito de uma referência de um povo, né? Então, nós ficamos satisfeitos de saber como que ele amava esse povo de Filipenses, né? Então, dou graças a Deus, ao meu Deus, todas as vezes que me recordo de vós. Eu queria, que nem o apóstolo Paulo, dizer isso do nosso Brasil. Ô Brasil maravilhoso, o Brasil que eu não esqueço de vós, que sempre está com o Evangelho em dia, que está vivendo e pregando esse Evangelho. Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade. Então, em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria. Por quê? Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Imagina se as pessoas, se Adão e Eva, há 6.000 anos, tivessem arrependido do seu grande pecado que fizeram e voltado para Deus, o mundo seria diferente. Mesmo depois da morte de Jesus, quando Jesus nasceu, morreu, ele disse, eu sou o templo, eu rasguei o véu de cima e embaixo, acabei com o sistema religioso, a Arca da Aliança, foi tudo vencido, não existe mais nada disso. Era para o mundo, depois de Jesus, nunca mais ter existido nenhuma religião. Era para o mundo nunca mais ter construído um templo. Porque Jesus disse, eu rasguei o véu, acabei com o sistema religioso, eu sou o templo, eu não habito em templo feito por mãos de homens. A Arca da Aliança venceu agora, já deu seu fruto, Messias. Nunca mais chamará essa Arca do Senhor, ela não é mais do Senhor. Então você vê, o mundo está totalmente agora, nesses últimos tempos, em apostasia. Só está esperando Satanás reinar. Só que quando tiver 100% da apostasia, nós já falamos que o mundo está em 98% de apostasia, porque o rabino, em março, lá em Nova York, o rabino Mendel Kessler,
disse, olha, para dominar o mundo, para vir o nosso Messias, só falta 2%. Ou seja, então tem 98% de apostasia para vir o Messias, e a gente sabe quem é. Então, nós vamos continuar pregando este evangelho que o povo, os filipenses, assumiram, abraçaram isso com muito amor, com muita coragem. Filipenses 1:7. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Qual o dia de Cristo Jesus? Agora. Então, na realidade, nós somos esse pequeno grupo que ainda persiste na palavra de Deus como há 2000 anos. Que crê que Jesus é o templo, ele não habita em templo feito por mão de homens, que ele rasgou o véu, acabou com todo o sistema religioso, dízimo, oferta, sacerdote, sacrifício, levita, acabou com tudo isso. E ele disse, ide por todo mundo e pregar esse evangelho. Essa boa notícia é isso, o evangelho é isso, essa boa notícia. Que não tem mais nada aqui no mundo melhor do que a melhor notícia é essa. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo estava ligado com o povo de Filipenses. Por quê? Era o povo que vivia o Evangelho, é o povo que curtiu o Evangelho. E nós somos participantes na graça de Deus, não é no dinheiro, não é na empresa, não é na religião. Nós somos unidos na defesa e na confirmação do Evangelho. Você vê, eu não falei em Gálatas 2, 4, 5, quando chegaram os falsos judeus se despistando de cristãos da sociedade secreta, dizendo, não, aí o apóstolo Paulo falou, não, vocês vão tirar a nossa liberdade de pregar o Evangelho e defender o Evangelho. Vocês querem nos escravizarem. E o apóstolo Paulo diz, nem por uma hora, não foi por uma semana, nem um mês, nem um ano, nem um século, nem um milênio. O apóstolo Paulo diz, nem por uma hora eles ficaram no nosso meio. Botou para correr. E olha o que está aí na igreja prostituta, na igreja de Laodiceia. 100% dominado. Qual a esperança desse povo ser salvo? Nenhuma. Totalmente apostasia, tanto confirmado pela palavra de Deus e todas as outras coisas que nós temos visto e anunciado aí. Não é? Então vamos continuar aqui. Isso que é o evangelho que nós temos que pregar. Filipenses 1, de 11 a 27. Plenos do fruto de justiça, fruto de que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, o sofrer e o avanço do Evangelho. Viu? O sofrer e o avanço do Evangelho. Você quer sofrer, você quer padecer injúria, calúnia, difamação, perseguição, sofrimento, injustiça, mentira? Pregue e vive o verdadeiro Evangelho. Pregue e vive o Evangelho. Aí você vai saber. Por isso que em Mateus 5, diz, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por amor de mim e do Evangelho. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Porque antes de vós também foram perseguidos os profetas. Tá bem? Então, pleno do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, não é Evangelho de anjos, de homens, não. Tá? Para glória e louvor de Deus, o sofrer e o avanço do Evangelho. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aquilo que ele mesmo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz, porque todas as coisas, entre parênteses, boas ou ruins,
sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados por seu decreto, né? E então isso é muito bonito, como ele disse, tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Esse homem sofreu muito. Ele teve 4 naufrágios, irmãos, 4 naufrágios. Ele foi chicoteado. Ele era cidadão romano e cidadão judeu. Era uma das maiores culturas lá da época. Era todo filiado ao sistema religioso e ao sistema de sociedade secreta. Ele pertencia a tudo isso, ao barro e o ferro. E Jesus vem agora e esmiuça tudo isso, o barro e o ferro. Ele diz aqui, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. Ele não estava na prisão porque ele matou, porque ele roubou, ele fez alguma coisa injusta, não. Ele estava na prisão por causa de Cristo. Você vê como é bonito, é interessante isso que ele fala aqui, né, apóstolo Paulo, por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, quiseram pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Por isso tem um dito popular que diz assim, os cristãos são que nem, como se diz, eles são que nem, como é que se diz? Eles são que nem, esqueci o nome, assim, nem clara de ovo. Os cristãos são assim. Quanto mais você bate, mais firme ele fica. Então, isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, o que eles fizeram comigo, me perseguiram, me bateram, me prenderam, me açoitaram, só serviu para os irmãos ficarem mais unidos e pregarem ainda mais o Evangelho. Então, isso que é legal a gente ver no reino de Deus, né? As coisas acontecendo assim, e a gente precisa manter esse Evangelho, essa atitude de pregar e viver esse Evangelho. Não tem nada a ver com religião. Jesus, qual é a religião de Jesus? Qual a religião que Jesus criou, gente? Não tem nada a ver religião. Aí os templos. Aí nós descobrimos, aqui tem 22 versículos na Bíblia. Quem é que constrói esses templos onde Deus não habita? Os construtores, a palavra maçã é construtores. E quem são esses construtores? Eles rejeitaram Jesus Cristo, o templo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens, ela foi esculpida pela mão do Pai, do Eterno, né? Então, isto que nós estamos vendo acontecendo hoje no mundo, essa apostasia, o sistema religioso, pergunta o sistema religioso, Deus habita em templo feito por mão de homens? Habita. Quem constrói esse templo onde Deus habita? Foram os construtores que rejeitaram Jesus. Como é que pode o sistema religioso ser de Deus? E o véu que Jesus rasgou? Não, não rasgou não, nós continuamos, mesmo lá no passado, quando o Pai, em Ezequiel 8, ele se afastou do templo, nós continuamos a mesma coisa, aquela mesma, as maiores abominações, as coisas mais levianas dentro do templo até hoje, não mudou nada. E o Pai se afastou e veio Jesus e fez exatamente como o Pai tinha dito. Então, o que a pessoa tem no sistema religioso que é de Jesus? Só um nome. Só o nome que eles usam. Eles não aceitam que Jesus é o templo, não aceitam que Jesus rasgou o véu. Então, quem diz, lá na igreja tal, lá, eu levantei a mão, aceitei Jesus. O que é aceitar Jesus? A igreja da liberdade, a igreja de Laodiceia, a igreja que pode fazer tudo, da estátua da liberdade, esta, a igreja paganizada, que foi uma meta que está aqui na Bíblia, começou desde 1900. Está aí, a igreja rica, moderna e morna, que nega que Jesus é o templo, nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou, nega que Jesus rasgou o véu, nega que o evangelho é todo de graça receber, de graça dar. Então, o que tem a ver o sistema religioso com Jesus Cristo? Nada, nada. Tem a ver com maçonaria, com o sistema religioso, o anticristo e o falso profeta. As duas bestas, o barro e o ferro. Que Jesus vem agora, essa pedra não esculpida por mão de homens,
ela vem e bate nos pés dessa estátua de Nabucodonosor, dos 10 dedos de barro e ferro, esmiuça o barro e o ferro, ou seja, transforma em pó a besta anticristo e a besta falso profeta. Acabou. E no céu? No céu não existe templo, o templo é o próprio Cordeiro. Quem é o nosso templo hoje? Jesus, o Cordeiro. E quem é o templo lá no passado, em Ezequiel 11:16, que Deus espalhou o povo dele para o mundo inteiro, falou, não quero ver vocês no meio dessa bagunça, desse sistema religioso que está aqui até hoje. Espalhou o povo judeu entre os gentios. E ele diz para 1/3 dos seus remanescentes, onde quer que fores, eu serei o seu pequeno santuário. Então, no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso santuário. Hoje, no período de 2000 anos, estamos vivendo da graça da igreja, o período da graça, o período da igreja, do evangelho. Jesus é o nosso templo. E no novo céu, na nova terra, o Cordeiro é o templo. Lá não existe sol e nem lua, porque o próprio Cordeiro ilumina. Quem estiver ligado aqui na terra com Jesus, vai estar ligado com Jesus na terra. Quem esteve ligado com o Pai no passado, ficou ligado com Jesus. Quem continua com Jesus aqui, vai estar ligado com Ele, no novo céu, na nova terra. Qual a religião que vai ter lá na nova terra, na nova Jerusalém? Nenhuma. Nenhuma. Tudo isso vai estar lá no inferno. Você pode escolher, vão estar todas lá. É isso que é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, quando este evangelho for pregado, então virá o fim. É isso que o povo de Filipenses estava vivendo, apóstolo Paulo sendo perseguido. Tanto é que ele foi covardemente assassinado por este mesmo poder. Não é? Então, vamos continuar. Vamos repetir isso aqui que é bonito. Que de tal maneira a ficar evidente, ficar bem claro, para toda a guarda do palácio e para todos os demais, ou seja, vamos deixar isso muito bem claro para o Brasil, para os Estados Unidos, para a África, a China, a Europa, para o mundo inteiro, deixar isso muito bem claro. E para os demais, né, que é por causa de Cristo que estou na prisão. Quer dizer, eu não estou aqui porque eu matei, porque eu menti, porque eu roubei, porque eu prostituí, porque eu trafiquei, porque eu... Não, o apóstolo Paulo estava lá, inocente. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousaram pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. O versículo 15. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. É o sistema religioso hoje. A minha religião é maior que a sua. A minha, meu Jesus, deixa fazer mais coisas. A minha, Jesus guarda o domingo. Na minha aqui, Jesus guarda o sábado. Tudo é a mesma coisa. Não tem nada diferente. Porém, outros fazem com boas intenções. Tem um povo que prega o evangelho. É o caso aqui da Igreja de Cristo, que não tem religião, que nunca construiu o templo. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Nós temos a consciência que nós somos o templo que Deus habita em nós. Então, como que o mundo deveria investir todo esse dinheiro? Construindo templos onde Deus não habita? Investindo no templo, que são as pessoas, dando escola, saúde, educação, alimentos, né? Condições de moradia. Investir no templo onde Deus habita é o ser humano. A coisa mais inteligente, a coisa mais bonita que tem para fazer. Aí o que é que eles dão? Nós citamos aqui o Fernando Henrique. Sexo, droga e rock and roll. Para destruir as pessoas. Vergonha, irmão. Vergonha. E as pessoas têm a mente curta. Porque não cobram isso do seu Fernando Henrique Cardoso, gente. Na maior cara de pau tem vasta documentação sobre isso, mas muita documentação sobre isso. Os caras tinham que, no mínimo, ir para a cadeia e pagar por todos os danos que ele causou ao Brasil e ao mundo. Então, porém, outros fazem com boas intenções, né? Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Exatamente o que nós fazemos aqui a vida inteira. Eu disse, há 33 anos que eu estou lutando por esse Evangelho, pregando esse Evangelho. Quando eu descobri a verdade, estava no sistema religioso, por aqui, cheio. Aí comecei a estudar a palavra de Deus, vi que o sistema religioso não tinha nada de Deus mais ali do Evangelho. Então, saí fora. Não é? Então,
para os irmãos verem como é interessante, né? Estes o fazem por amor. 33 anos. Nunca vendi um CD, um DVD, uma palestra, e ajudei tantas quantas outras pessoas eu pude para pregar o verdadeiro evangelho aqui e ali. Mas lá adiante, vira religião, pronto, acaba tudo. Não resiste, cara. Não resiste ao diabo, não resiste a uma besta. Aí no final vira tudo religião. Não tem jeito. São poucos os que são de Jesus mesmo, da igreja de Cristo, que vivem o evangelho. Estes os fazem, estes aqui, os que fazem com boas intenções. Estes que fazem com boas intenções, tá? Ó, estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Nós estamos incluídos nesse grupo que fazem e vivem o evangelho por amor, tá? Mas aqueles outros, esse do sistema religioso, né, do falso evangelho, anunciam Cristo apenas por ambição egoísta. Eles vêm em nome de Jesus, mas não são de Jesus, são falsos, do falso profeta. Sem sinceridade, olha aqui, que a palavra, nós somos os crentes sinceros. A sincera igreja manifesta centro de estudos, religiões, ordens e seitas. Nós somos sinceros. A sincera igreja manifesta, não fica calado, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Ele preso e agradecendo o povo lá pela bênção que Deus estava derramando sobre aquele povo. Ele preso, mas o evangelho não deixou de ser pregado. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. As bênçãos de viver com Cristo. Então, meu irmão, a pessoa fala assim, doutor, eu sou analfabeto, eu falo errado, português, eu não sei ler direito, não enxergo direito, não conheço a Bíblia. Meu irmão, coloca a tua vida no Senhor Jesus, que Ele vai fazer a tua obra. Deus vai fazer a obra dele em tua vida. Então você não tem que ficar desesperado. Mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? A bênção de viver com Cristo. A bênção de viver com Cristo. Essa é a verdade, sempre me alegrarei. A bênção de viver com Cristo. Esse é o povo da igreja, né? Que nós estamos vivendo aí. É isso que é esse verdadeiro evangelho, irmão. Agora você pega o sistema religioso, já estou com o estudo pronto, só vou botar mais algumas referências bíblicas, mostrar de um lado eu botei o sistema religioso e do outro lado a igreja de Cristo, mas não tem nada a ver. São coisas, eu não digo nem semelhantes, são coisas opostas. Então, quando você chegar diante de Deus, Ele vai te dar um formulário desse lá para preencher. Tem um lado direito e esquerdo aqui. Jesus é o templo? Não, Jesus não é o templo. Aí vai a igreja de Laodiceia, não é o templo. Jesus rasgou o véu? Não, Jesus não rasgou o véu. O evangelho de Jesus é de graça? Não, não é de graça. A arca da aliança ainda está valendo? Está valendo, a arca da aliança ainda. Quer dizer, o cara vai marcar todo o sistema religioso e Deus vai dizer, olha, o seu check-in para entrar aqui no céu não funcionou. O seu check-in é aqui para a esquerda, onde tem o diabo, seus anjos. Da igreja prostituta, da igreja de Laodiceia. É aqui para a esquerda. Então ele vai dizer isso. Então nós vamos mostrar para as pessoas terem certeza, elas não vão ter nenhuma decepção quando chegar diante de Deus e dizer assim, para a esquerda aqui, o sistema religioso, o bode, as ovelhas, sociedade secreta, aqui para a esquerda. Isso não tem nada a ver com o meu evangelho. Aqui não tem templo, aqui não tem religião. O que vocês vieram fazer aqui no céu? No céu. Aqui não tem sacerdote, porque tem um sumo sacerdote que rasgou o véu e botou as pessoas para falar direto com o Pai. Imagina o sistema religioso chegando no céu. Poxa, mas isso aqui não tem templo? Onde que a gente compra salvação aqui? Não, a salvação é de graça, ninguém tem dinheiro para pagar a salvação. Mas lá botava dinheiro na conta desses falsos profetas e todos. E eles garantiam que eu ia para o céu. Irmão, é uma decepção total. Quando o povo do sistema religioso abria essa palavra e estudar, quando eu fiz há 33 anos, decepção total.
Não tem menor possibilidade. Estou falando em nome de Deus aqui, com a palavra dele na minha mão, diante de várias testemunhas. Não tem a menor possibilidade de uma pessoa do sistema religioso ser salva. Porque é antagônico, é oposto à palavra de Deus. E as pessoas ficam sonhando. Quantos já quiseram botar dinheiro aqui na minha conta? Não, doutor Pedrosa. Eu vou ajudar aqui, se o senhor não aceita disso, não. Jesus disse para cada um imperativo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu já expliquei isso várias vezes, são personal espiritual. A pessoa contrata um personal espiritual ou um personal religioso para cuidar da vida dele. É igual eu digo, você está gordo, está diabético, está com pressão alta, está obeso ali, cansado, cheio de problema, não consegue melhorar a sua saúde, é o médico que prescreve. Você vai tomar esses remédios, esses cuidados aqui, você vai caminhar 3, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, aí durante 1 hora. Aí o cara, tudo bem, doutor. O cara vai lá, pega, contrata um personal trainer para correr para ele na praia. E ele fica na casa assistindo televisão, comendo biscoito, tomando refrigerante. É assim que o pessoal faz. Resolve, desculpa, resolve o problema deles? Não resolve, gente. É você que tem que pegar e fazer. Aí eu pego meu dinheiro e põe lá na conta do cara para pregar o evangelho para mim. Eu ponho o dinheiro lá na conta de um cara para correr para mim. Não. É isso que Jesus falou. Então, ide, é um imperativo por todo mundo e pregai o evangelho, não é pregar religião, é construir templo onde Deus habita, é cuidar do templo onde Deus habita, do órfão, da viúva, lutar diante, se manifestar. Ah, vou lá para a marcha de Jesus. Os religiosos estão todos. Isso não te dá nada diante de Deus. Isso daí não te põe nada melhor que os outros, só trabalha contra você. Não é? Então, esse viver com Cristo, a bênção de viver com Cristo é pregar o Evangelho de Cristo. Está tudo errado. Eu costumo dizer, está tudo errado, gente. Está tudo errado. Não adianta achar que tem uma coisinha que presta ou não. Por isso, quando chega em Apocalipse 18, a primeira pessoa a falar isso, há décadas eu venho falando, Deus está te dando um conselho. Sai fora dessa igreja prostituta, povo meu, para não ser cúmplice com seus pecados. Esta igreja rica que enriquece os 10 príncipes da terra. O sistema religioso, irmão, é o sistema mais rico do mundo, é dono de todas as empresas, negócios, banco, tudo isso. Quem controla o dinheiro da igreja católica lá é a maçonaria P2, a loja maçônica P2. E do banco ambrosiano, e mata o presidente do banco, tira o outro lá. É o dinheiro, é envolvido no dinheiro. E o sistema não é só católico, evangélico, é a mesma coisa. A maçonaria que controla o dinheiro deles. Mas eles são donos de tudo isso, por isso a palavra de Deus não falha, diz, estes da igreja prostituta, da igreja, eles enriquecem os príncipes, os maçons, que são sócios dele, da segunda besta. A primeira besta, sistema religioso, que é o ferro, que é a continuação do Império Romano, é o ferro, que os dedos dos pés também têm ferro, e o barro, que é Israel, a terra onde vem o poder judaico maçônico invencível, que ele se diz, dos protocolos de Sião, o barro e o ferro. O que faz Jesus agora? Ele vem, bate essa pedra angular principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens, e acaba com todo o sistema religioso, sociedade secreta. Isso não é dele. Esmiuça isso, o barro e o ferro, ou seja, vira pó. Quem é? Pedra angular rejeitada pelos construtores, que constrói templos e onde Deus não habita e que cria e controla essas religiões e junta o dinheiro das guerras, tráfico de drogas, armas, tudo com o sistema. Então você está contribuindo com quem? Você está dando dízimo? Jesus fala lá, apóstolo Paulo falando, Atos dos Apóstolos 17, 23, 25, de que necessito eu? Jesus está perguntando, sou eu que vos dou todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Você tem que fazer o que Jesus manda, pregar o Evangelho. É isso que ele manda, você pregar o Evangelho. Pois estou certo de que, se passou comigo, resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Quem é que vem ao nosso socorro?
pelo Espírito de Jesus Cristo. Esse é o nosso socorro, tá? Ó, ele estava contando com ele. Vamos progredir mais um pouquinho. Amar, aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias. Em todos os dias. Não estou decepcionado, aguardo com coragem, com ansiedade, com grande esperança, que não serei decepcionado em nada, muito pelo contrário, com intrepidez, tanto agora como em todos os dias. O que ele fala? O que vai acontecer? Cristo será engrandecido no meu corpo, que é o templo de Deus, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Todas as coisas, boas ou ruins, sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que nós temos falado, mostrado dia e noite aí para as pessoas. E o que adianta as pessoas? Mas eu quero ficar rico, eu quero a igreja de Laodiceia, vou construir um templo, vou lançar um CD, um DVD, vou cantar, vou lá lançar. Por que está lá no protocolo, sabe, Senhor, nós controlamos a mídia? Por que este evangelho que a gente prega aqui não se pode pregar na mídia? Porque a mídia é de Satanás. Não se pode pregar esse evangelho. Tá? Então vamos repetir isso aqui, que bonito, ó. Aguardo com ansiedade, grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, que é o templo de Deus, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Aquilo que eu já falei, não temo nada não, confio no Senhor. Olha, para mim eu estou que nem porco gordo, estou valendo mais morto do que vivo, pregando esse evangelho. Quantas sementes, quanta coisa boa nós já germinamos aqui nessa terra através desse evangelho. A maior riqueza que eu tenho aqui é o evangelho. Se você ganha uma alma para Jesus, aquela alma, eu aceito Jesus, eu aceito que Jesus é o templo, eu aceito que Jesus não habita em templo feito por mão de homem, aceito que Jesus acabou com todo o sistema religioso, ele rasgou o véu de cima e embaixo, aceito que Jesus acabou com os sacerdotes, aceito que Jesus acabou com os rituais de sacrifício, porque por um só sacrifício nós somos salvos. Aceito que Jesus acabou com o dízimo, aceito que Jesus acabou com levitas, aceito que Jesus acabou com esses templos, essas adorações, aceito que Jesus acabou com essas ritualísticas, aceito que Jesus fez tudo isso por mim de graça, aceito que isso é a boa nova, boa notícia. Então você aceitou Jesus. E eu aceito amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então Deus resume todas essas coisas. Então, se você aceitou isso, você aceitou Jesus. Agora, o sistema religioso nunca aceitou Jesus. É o mesmo lá de 600, 700 anos antes de Jesus nascer. De Ezequiel 8, que o sistema religioso nunca pregou e não deixa pregar Ezequiel 8. Nunca pregou e não deixa. Olha aí, pergunta, eu quero um vídeo, uma foto, o pessoal dizendo que Deus afastou do sistema religioso, Ezequiel 8:6. Porque lá dentro tinha o funeral maçônico, maçonaria, os caras que enchem a terra de violência, irrita a Deus e leva o ramo ao nariz, que é o funeral maçônico. E Deus disse, Ezequiel 8:18, mesmo que vocês gritem em alta voz os meus ouvidos, eu jamais os ouvirei. O meu furor está diante de vocês. Ezequiel 9, Deus disse que vai mandar matar esse povo todo, a começar pelo santuário. Então, as piores pessoas do mundo. E aí? E que diferença faz a sua religião quando você morrer e chegar diante de Deus? Isso não existe diante de Deus. Satanás que criou essas coisas. O que existe diante de Deus é que o evangelho é a palavra dele, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, que é o templo dele, né? Certamente apreciarei o fruto do meu trabalho. Mas já não sei o que escolher. Poxa, é tão gostoso, é tão certo com a minha morte, eu estar junto com Jesus, com a igreja de Cristo, que eu não sei se eu quero viver aqui. O cara no presídio, irmão, preso justamente lá nessa tranquilidade e sabendo que eles queriam pegá-lo para matá-lo. O cara com essa tranquilidade, apreciei o fruto do meu trabalho, mas já não sei o que é melhor,
sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, é um grande desejo, que é infinitamente melhor, mas entendo, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo, aqui, né? Ele esteja vivo aqui na terra. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais, vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa a unidade dos crentes em Cristo, né? Ele é só um subtítulo. Não é nas religiões e na sociedade secreta ou política a unidade. A unidade é o quê? É no corpo de Cristo. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Para você se comportar, para você estar apto, ajustado ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é Evangelho de homem, de anjos, e da igreja prostituta, da igreja Laodiceia, Evangelho do sistema religioso. Evangelho de Cristo. Os mesmos problemas que o apóstolo Paulo tinha há 2000 anos, nós vivemos hoje, os mesmos problemas, as mesmas coisas. Só que hoje, talvez com intensidade maior, porque Satanás está nos últimos momentos da sua vida aqui na terra. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouço a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permanecereis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. É isso que o apóstolo Paulo falou para você, falou para mim, e nós estamos perseverando nesta doutrina, né? Desse evangelho, permanecer neste evangelho aqui, bonito, limpo, fácil de entender, né? Esse evangelho maravilhoso da igreja de Cristo, né? Esse é o evangelho que nós temos pregado e vivido. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas dá vontade de ler. Vamos ler rapidamente aqui, irmão, mais 5 minutos. Vamos ler direto aqui. Olha, só o texto, irmão, é muito gostoso. O povo, isso não tem nada no sistema religioso, não tem nada disso daqui que a gente está falando aqui, ó. Não tem nada disso no sistema religioso. Nas religiões não cumpre, não faz isso o que os irmãos de Filipenses faziam. E apóstolo Paulo, vamos permanecer nisso? Então vamos ler lá. Filipenses 1, 3, 5. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não foi só um momento, não. Filipenses, continuando, 1,7. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo, ou seja, até o dia de hoje. Até o dia que Cristo está voltando agora, apóstolo Paulo, o Evangelho vai permanecer. Vai ser atacado, mas vai permanecer até o dia de Cristo. Está chegando agora o dia do juízo, o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira. É o dia que o Senhor vai prisar o próprio lagar. Tá? Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração. Olha que coisa linda aqui, ó. Apóstolo Paulo falando para o povo. Porque vocês estão no meu coração. O mesmo que eu digo aqui para os irmãos. Vocês estão no meu coração. Não é no meu templo, na minha religião. Não é? Isso que o apóstolo Paulo diz. Porque estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. É o que nós fazemos aqui. A defesa do Evangelho é a confirmação do Evangelho. Está escrito, Filipenses 1, 17 e 26, isso é a palavra de Deus, eu não roubo a palavra de Deus, eu coloco, está escrito, porque é dele, não é minha, não é a palavra.
plenos do fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, o sofrer e o evangelho, e o avanço do evangelho, o sofrer e o avanço do evangelho. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Tudo que aconteceu, bom ou ruim, Deus sempre faz se tornar em coisas boas. De tal maneira a ficar evidente, ficar bem claro para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousaram pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por meio de inveja e rivalidade, sistema religioso. Porém, outros os fazem com boas intenções. É o caso da Igreja de Cristo. Esses fazem com boa intenção, esses fazem por amor, consciente de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles outros do falso Evangelho anunciam Cristo apenas por ambição, egoísmo, vaidade, sem sinceridade. Não são os crentes sinceros, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. A bênção de viver com Cristo, pois estou certo de que, se passou comigo, resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias. Cristo será engrandecido no meu corpo, que é o templo de Deus, né? É o nosso corpo, seja durante a vida ou mesmo durante a morte. Deus é glorificado em nós, seja na vida ou na morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso é uma frase que resume tudo aqui, gente, né? Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu trabalho, mas já não sei o que escolher. Sinto que, conclamando pelos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que, por vossa causa, é mais necessário que eu permaneça no corpo, ou seja, o templo de Deus. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o progresso e alegria da fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais, vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ou seja, a unidade do corpo de Cristo, né? Não é em religiões, nem sociedade secreta, nem em unidades políticas. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Olha os lava-jato aí, os negócios que estão acontecendo no Brasil. E o dinheiro sendo entregue lá para o sistema religioso e dividido com as pessoas. Irmão. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Então, aqui nós estamos encerrando mais um programa e deixamos bem claro aqui que o Evangelho da Bíblia, da Palavra de Deus, aqui, ó, esse livro precioso, não tem nada a ver com o que o sistema religioso prega e vive, porque eles vêm em nome de Jesus, mas negam completamente o Evangelho, né? Nós queremos pedir que Deus
venha nos guardar e proteger. São exatamente meia-noite e nesse domingo nós estaremos iniciando também continuando esse estudo do Evangelho. São coisas lindas, bonitas que Deus deixou escrito para nós. E nós estamos lutando para preservar, continuar este Evangelho, como o apóstolo Paulo fez em defesa desse Evangelho. E sabemos que são poucos que vão ter a dignidade de permanecer nesse Evangelho, que não se corromperam, não foram infiltrados por sociedade secreta e abandonaram as coisas de Deus, principalmente pela raiz de todos os males, o dinheiro, né? Então, queremos agradecer a presença dos irmãos e nós estaremos aqui continuando esse estudo. Acho que mais uns 3 ou 4 programas a gente deve terminar sobre esse estudo sobre o Evangelho e já tem uns 2, 3, 4 estudos aí preparados, muito bons, para a gente estudar e aprender um pouquinho mais sobre a Igreja de Cristo, né? E então eu quero encerrar agora mostrando aqui à minha esquerda. Esse é o vídeo que eu falei, que eu editei, que eu produzi, peguei cenas de outros filmes e coloquei todos os dados, as informações. O capitão William Morgan. Esse vídeo aqui à esquerda, eu gostaria que os irmãos assistissem e vissem esse vídeo. Eu vou divulgá-lo mais aí na internet, que ele já é antigo, já fiz isso há muitos anos, mas os irmãos precisam conhecer, como eles levaram o William Morgan na carruagem, passando ali, né? Levaram ele para a divisa com o Canadá e Estados Unidos, amarraram pedras no corpo dele, jogaram ele no fundo do rio, e Deus não deixou nada disso encoberto. Ele estava denunciando o que a maçonaria ia fazer com a Igreja de Cristo. Em 1826, em 1870 vem Alberto Pike, nós precisamos fazer 3 guerras mundiais e destruir os crentes. Em 1901 começa a infiltração da sociedade secreta, porque com a morte do William Morgan, eu esqueci de dizer, a maçonaria fechou 95% das suas lojas nos Estados Unidos. Como Deus dizendo assim, olha, eu acabo com vocês a hora que vocês quiserem. Vocês tocaram num dos meus pequeninos, mas tem que cumprir o que está na palavra de Deus. Vocês então vão criar agora a igreja prostituta de Laodiceia. E está aí. E todo mundo gostando dela, né? Foi permitida a besta fazer guerra aos santos e vencê-lo. E todos adoraram a besta. Está aí. Pergunta o que tem de evangelho. Já fiz uns 50 itens dessas 2 listas, da direita e da esquerda, mostrando que o sistema religioso não tem nada mais da Igreja de Cristo. Cumprimento da paganização. Festas de Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, tudo isso nós vemos denunciando, isso tudo, irmão. Ninguém sabia disso. Quem denunciou isso todo no Brasil, Papai Noel, Festa do Deus Sol, fui eu. Hoje as pessoas pegam e falam aí, mas quem publicou, resumiu isso há 33 anos, não tinha internet, não tinha e-mail, nós fazíamos um folheto, o Paulo Pimentel tinha a gráfica, ele contratava lá e fazia, nós íamos distribuindo de todo lugar, de porta em porta, os rituais dos embaixadores do rei, e todas essas coisas. Graças a Deus, hoje o povo está aí, mas eu só fico com raiva que tem um povo que está querendo vender. Aí faz um vídeo aí, não, mas é direitos autorais do Senhor, o céu, a terra, a sua plenitude, o mundo que nele é, o que nele habita. Isso daqui nada é meu. Esses vídeos vocês podem pegar, pode passar, pode fazer cópia, CD, DVD. Isso não é meu, isso é direito autoral, isso é de Deus, isso aqui, ó, isso é palavra de Deus, é extraído da palavra de Deus, não é da minha palavra, é o que está escrito. Então, vamos pregar e viver o Evangelho. Agora, o esperto está em todo lugar, né? Todo lugar. Então, nós temos que acabar com isso. Então, veja esse filme, Capitão William Morgan. E depois, irmão, um maior tribunal de injustiça, nenhum deles foram condenados, identificaram os 5, e depois um fugiu para a Inglaterra, esse outro da Friboi aí fugiu lá para os Estados Unidos, assim, a mesma coisa, continua a mesma coisa por eles, como nós falamos do Cláudio Guerra, o livro Maçonaria, o Engano Fatal, da moralidade maçônica, se você for um juiz maçom, você é obrigado a salvar seu irmão. E aqui, no outro lado direito, vocês veem esse vídeo, eu divulguei muito, foi esse juiz de futebol, era juiz da FIFA,
Ele dizendo que todos os resultados de futebol aqui no Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, são todos manipulados. E os caras entram na maçonaria para virar juiz, para fabricar resultado. As pessoas vão lá para o estádio para brigar, porque o time... Isso é tudo armado, gente. Isso é tudo mentira. E vão evoluir. Para com essa mentira, essa besteira de futebol, gente. Isso é um circo. É tudo, ele diz aqui. Aí depois inventaram um assalto nele, o cara veio para assaltar, ele lutou, sobreviveu a esse assalto. Esse homem foi muito usado por Deus, né? É o Godoy, esse que está falando ali na TV aqui do lado, o Godoy, foi um homem que Deus usou muito para mostrar em todos os lados. Agora imagina a maçonaria dentro do sistema religioso. Tudo manipulado, tudo mentira. Lê Gálatas 5, Gálatas 2, versículo 4 e 5. Eu vou ler aqui, é importante para a gente encerrar aqui, como que apóstolo Paulo resistiu a isso que está dentro da igreja prostituta, a igreja de Laodiceia, desde 1901. Eles começaram a fazer isso, o que esse capitão William Morgan já tinha denunciado. Ó, eles vão infiltrar, eu vou revelar os segredos de vocês. Ele tinha uma gráfica, incendiária a gráfica dele. Nossa, esse homem foi... Billy Graham, vocês vão aprender uma coisa, gravem isso, o maior cristão que existiu no século 19, que era de 1826, William Morgan, o maior cristão que existiu. Ele que revelou e contou tudo isso. E foi duramente punido, né? Gálatas 2, 4 e 5, diz aqui, ó. E por isso, por causa dos falsos irmãos judeus, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar, ou seja, a vigiar a nossa liberdade, que temos em Jesus Cristo, para nos pôr em servidão, botar em escravidão, como está o sistema religioso escravo. Tá? Aos quais nem ainda por uma hora, não diz nem uma semana, um dia, um mês, um ano, não, nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Nós não submetemos à infiltração da sociedade secreta. Por que nós não submetemos à sociedade secreta? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Por isso que está o Evangelho. Agora, se posso falar, vou voltar lá para o meu sistema religioso, vou voltar para a minha sociedade secreta do poder judaico-maçônico, vou voltar lá para o sacerdote que me dava carta para matar os cristãos que não reuniam nos templos, reuniam nas suas casas. Eu falei, não vou aceitar isso aqui não. Já aí fora, já considerei isso tudo esterco, estrume, excremento. Não quero isso não. Não vem ficar aqui no nosso meio não. Por isso que eu gosto, isso, faço muito estilo de apóstolo Paulo, que ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que eu vi o Silas um dia citando isso aqui. Não, você tem que ser imitador. Por que faz o Silas Malafaia? Colocou aqui, ó. Todo o sistema religioso não aceita a infiltração dos falsos irmãos judeus que se intrometeram e secretamente entraram a espiar, vigiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Olha a servidão do serviço religioso aí. Servidão. E apóstolo Paulo, que homem maravilhoso. Estou doido quando chegar no céu, encontrar Jesus, obviamente, é o primeiro, né? Encontrar apóstolo Paulo, Isaías, Jeremias. Nossa, que maravilha encontrar esse povo no novo corpo, transfigurado. Eu quero um autógrafo do Malafaia, quero um autógrafo do R.R. Irmão, isso é um homem, isso é humano, todos nós somos iguais, é tudo pecador. Eu quero estar com esses homens de Deus, que foram mesmo e não se venderam, não deixaram perecer o Evangelho. Por isso que está aí até hoje. Esse William Morgan, olha o que esse homem fez. A maçonaria ficou só com 5% das lojas. Aí Deus disse, agora eu vou deixar, vocês vão infiltrar no meio do sistema religioso. O sistema religioso é 100% maçonaria, gente. Olha aqui o William Morgan, aqui, ó, aqui no visual, tá? Viu? Aí eu, nossa, fiz um vídeo, editei aí, e os irmãos veem, vocês vão saber quem foi o maior cristão dos últimos tempos. William Morgan denunciou tudo isso em 1826 e começou a acontecer em 1901. Tá? Tudo isso. Esse grande homem de Deus, um homem corajoso, que saiu de lá e pagou com a sua vida. Ele foi condenado, não tinha nada para condená-lo por uma dívida de $2.
igual aquela vez não tinha nada para me condenar, quebraram a casa lá da minha ex-sogra e chamaram a polícia lá para dizer que era eu que tinha feito. Mesma situação que o apóstolo Paulo estava na cadeia, mesma situação que eu passei, a mesma situação que o William Morgan passou. Não tinha nada para acusar, para prender, doida, porque ele estava contando a verdade. Então, e esse homem também acho que já morreu, já sumiu, nunca mais vi ele. Negócio, irmão, é fogo. Orem, continuem orando por nós. Nós estamos ganhando muitas almas para Jesus. O que adianta esse mundo todo, o sistema sociedade secreta do anticristo, o poder judaico-maçônico, mas o sistema religioso do falso profeta, vão conseguir o governo mundial. Bom, foi na palavra que Deus permitiu. Vão governar por 7 anos, irmão. 3 anos e meio não é de paz, não, de falsa paz. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da maior destruição. Vai existir sofrimento que nunca existiu, nunca existirá. Ou você quer investir no Evangelho, onde você vai ser estabelecido aqui no 7º milênio, agora está acabando o 6º, que é o reino eterno. Está lá em Daniel, está em Apocalipse, um reino eterno, e nunca mais haverá outro. O reino do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá ele é o templo. O que está investindo? Em 7 anos de destruição, de maior sofrimento no mundo? O governo mundial está todo aí, todo mundo investindo, os políticos, os religiosos, todos convergindo para isso, achando que é saída. Não, irmão, a saída é para cima. Jesus vai abrir as nuvens como abriu o mar vermelho para salvar o povo dele. Essa é a saída nossa, é para cima. E quem ficar aqui vai governar. Felizes da vida. Agora nós somos dono do mundo, vamos botar o chip em todo mundo vai ser nossos escravos agora. Agora nós vamos escravizar os cristãos, então, nós vamos pisar em cima deles, vamos fazer o que nós queremos com eles. Irmão, está chegando a hora de Jesus. Aí ele vai pegar e vai subir com a igreja. Depois ele volta no final da grande tribulação, estabelecido aqui na terra o reino de Deus, uma nova Jerusalém e o novo céu e a nova terra. Ele diz, e vi, João dizendo, relata aí, vi descer do céu a noiva ataviada, ou seja, a noiva vestida, preparada para habitar a nova terra. A Jerusalém que descia do céu. Daqui não vai aproveitar nada não, irmão. Aqui vai se tornar fogo e enxofre. Foi permitido à besta reinar para que cumpra o seu intento. Ela vai pegar tudo isso daqui e vai levar lá para ela. Todas as religiões, sociedades secretas, pecado, tudo que o povo gosta, tudo que eles, essa maldade, as abominações todas, Deus deu. Não, pode levar isso. Eu paguei um preço muito alto por eles, mas eles entregaram de graça para você, Satanás. Então leva, é seu. Então, nós vamos ver isso acontecer em breve, lembrando que para os judeus nós estamos vivendo o ano de 5.777, segundo eles o ano da perfeição, eu já estou falando isso há algum tempo, e que o Messias dele ia voltar agora, estava voltando 98%, que acho que até setembro, outubro, vai dar os 100%, e deve o Messias dele voltar, que a gente sabe quem é o Messias, desse poder judaico-maçônico invencível, desse sistema religioso do anticristo falso profeta. A gente sabe que é o filho iníquo da perdição, esse bode andrógeno, que vai se manifestar no templo em Jerusalém, querendo parecer Deus. Nunca foi, não é e nunca será Deus, querendo parecer Deus. Vai se manifestar lá no templo em Jerusalém. E não vai ter afeições à mulher. E vai, sobretudo, se engrandecer, será próspero. Aí. Próspero de quê? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Fazer guerra, roubar tudo das pessoas. Isso que é a prosperidade que está aí. Tá bom? Então, presta atenção. Você tem 2 escolhas hoje. Ou ficar com o Evangelho de Jesus Cristo, ou com o sistema religioso. Da igreja de Laodiceia, que é a pior igreja que já existiu na face da terra. E declaradamente infiltrada por esse povo. E você vai ter como herança 7 anos. Aqui na terra e depois na eternidade no inferno. Ou então, espera que Jesus está vindo aí para buscar a igreja dele e depois disso vai existir um novo céu, nova terra, o milênio, Satanás, o anticristo e o falso profeta serão jogados e trancados lá. E a igreja vai viver aqui 1000 anos. No final de 1000 anos, eu ainda não estou entrando muito nesse assunto, que é mais adiante.
Mas aí vem o juízo do tribunal branco, né? Aí todos vão se apresentar diante de Deus e será o juízo final. Está no final do 7º milênio. Mas agora nós vamos já passar por um período, tipo quando fala em Ezequiel e Isaías, irmão, é como se fosse um novo Éden. Um novo Éden. Aquele Satanás que estava lá, foi vencido, colocou para fora, agora é um novo Éden. Tá? Aspecto, o leão e a corça vão andar juntos, não vai existir essa violência entre os animais, vai ser tudo mudado. E Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, ele é o templo, dizer, não, vamos construir um templo para ele se manifestar lá. Tá bom? Um grande abraço a todos, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até daqui a pouco. Tá bem? Fiquem com o convite de Jesus que a gente deixa de sempre. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. Nós vamos partir desse mundo em breve, todos. Mas quem estiver com Jesus encontrará descanso para as suas almas. Uma boa noite, obrigado pelo carinho, atenção dos irmãos. Tive um pouquinho de tempo, então, de férias aí eu respondi alguns e-mails que normalmente eu não respondo, que não dá. Preparei uns estudos, mas estamos juntos, firme aí. Nós estamos reunindo igual a igreja primitiva, reunindo nos nossos lares, igual nós estamos aqui, igual a igreja primitiva. Você está na sua casa, eu estou na minha casa, e nós estamos reunidos em nome de Jesus. Tá bom? Um grande abraço a todos.